você era obrigado a fazer. Então imagina, dentro desse contexto, dentro dessa situação, Jesus dizendo, por mais inconveniente que seja você ser interrompido, você parar seus afazeres, caminhar com o soldado romano uma milha, ofereça também para ele mais uma. Deu para entender? No Sermão da Montanha, Jesus ele eleva o padrão de comportamento. No Sermão da Montanha, Jesus disse, se um olho te faz pecar, arranca ele, que é melhor você ir para o céu sem olho do que ir para o inferno com os dois. E Jesus vai elevando o padrão de comportamento muito além daquilo que é esperado nas escrituras antigas. Então, Jesus nos ensina aqui a dar, a oferecer, porque toda vez que você não dá, que você não oferece, que você segura e é arrancado de você, você vai ter a sensação de ser uma vítima. E Jesus não quer que você tenha essa sensação, esse sentimento de ser, ó pobre de mim, ó coitado de mim. Então ele já te ensina que de antemão, você mesmo vai e oferece, você mesmo e dá, livre e espontâneo, você oferece, porque você se liberta dessa sensação e desse sentimento. Você vai além do que é esperado e do que é humano. Então, o ponto 1 que eu quero dizer para vocês aqui, que Jesus nos ensinou, é que não existe trânsito na milha extra. Se você está anotando, anote aí. Não existe trânsito na milha extra, porque a sociedade não pratica milha extra. Ninguém espera que você vá à milha extra. Ninguém espera que você faça mais do que você foi contratado para fazer na sua empresa. Ninguém espera que você faça mais do que o necessário ou esperado, não é assim? Você foi contratado a fazer algo, contanto que você faça o que está contratado, o que está no seu escopo de trabalho, está tudo bem. Contanto que você bata as suas metas, está tudo bem. Ninguém espera que você faça nada além daquilo que você já deve fazer. Ninguém espera que você ame seus inimigos, certo? Que você ore por aqueles que te perseguem, exceto uma pessoa, Jesus. Jesus espera que você faça além do necessário. Jesus espera, sim, que você ame seus inimigos, que você ore por aqueles que te perseguem, que você vá à milha extra. Soldados romanos não eram gente boa, não era gente que você tinha prazer de carregar a mala para ele. Mas Jesus espera que a gente faça isso, porque ele sabe que esse é um princípio poderoso. É uma ação transformadora que libera a realidade do reino de Deus e todo o seu poder. É tão interessante isso que um dos discípulos de Jesus, um chamado Pedro, disse, Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Só 7 vezes? Jesus de novo com a milha extra, não Pedro, você tem que perdoar 70 vezes 7, ou seja, perder de vista. Vai perdoando. Isso é um irmão, né? Não é 70 vezes 7 todo mundo e todo mundo que te ofende, não. É se um irmão, né, te ofender tantas vezes assim, você continua perdoando sempre. Então quer dizer, Jesus, que na 8ª vez que eu não posso dar um soco nele? Não, Pedro. Sem soco no irmão. Tem que perdoar o irmão. Então Jesus nos ensina aqui a milha extra no perdão. A maioria das pessoas só fazem o que é necessário. Mas se você quer impactar sua família, impactar seu casamento, impactar seus filhos, impactar sua cidade, você precisa ser uma pessoa milha extra. Uma pessoa que pratica e que vive esse princípio de Deus. Nosso pastor fundador da igreja C3, o Phil Pringle, ele disse uma vez que a igreja é construída através da milha extra. Através daqueles que vão além das expectativas, que vão além do que é necessário, que vão além do que é esperado. Pessoas que não vêm para a igreja atrás de títulos, mas pessoas que vêm para a igreja com vontade e desejo de servir. Então, eu estava meditando um pouquinho na história da igreja da C3 San Diego, que é uma das igrejas do movimento C3 que mais cresce. E o pastor estava compartilhando comigo uma vez que antes deles construírem o templo que eles estão hoje, eles ficavam eles alugavam uma escola. E nessa escola, era uma escola, não lembro se era pública, mas era uma escola assim que era feia. Mas para eles deixarem com cara de igreja, toda a equipe deles tinha que chegar lá às 5:30 da manhã,
com 2 caminhões, eles abriam os caminhões, tiravam tudo de lá, montavam, e todas as vezes estavam fazendo upgrades na igreja. Nossa, vamos pôr um telão maior, então mais um caminhão para trazer o telão, mais isso, sei que lá, mais trabalho, mais força. E o time de montagem chegava às 5:30 da manhã, dava dura, era milha extra, para poder ver a casa de Deus cheia e um impacto maravilhoso na cidade. Porque eles aprenderam e entenderam que a milha extra traz impacto para a cidade. E hoje, a C3 San Diego tem 3 campos, em 3 áreas diferentes de San Diego, já estão com mais de 4.000 membros, porque um grupo de pessoas entendeu que é necessário ir a milha extra para que a igreja avance e cresça e a cidade de San Diego seja impactada. E eu almejo o mesmo para nós. Que a nossa igreja, C3 Santos, que cada um de nós possamos ser pessoas de milha extra para causarmos um impacto na nossa cidade, amém? Então, não existe trânsito na milha extra, porque nem todo mundo está a fim de pagar esse preço. Não existe trânsito na milha extra, porque é além dos conceitos da sociedade. É além da nossa capacidade humana de fazer as coisas. Quando você vai à milha extra, você entra num conceito sobrenatural e divino que o próprio Jesus nos ensinou. Amém? Segundo ponto aqui que você anotar é: a milha extra transforma tanto quem recebe como quem pratica. A milha extra transforma tanto a pessoa que está recebendo a ação, como aquela que está fazendo a ação. Então, imagina a cena do soldado romano. O soldado romano está vindo, né? Eu estou lá jogando bola com meus amigos, ele vem para mim e fala: ei garoto, vem cá, leva a minha mochila. Aí ele vai lá, joga a mochila para mim, eu paro. Eu tenho 2 escolhas aí. Ou eu emburro, falo: que droga, soldado desgraçado, agora eu tenho que ser, nossa, mas vou perder um tempão, não sei lá, e se for subindo montanha acima, ladeira acima, nossa, e eu vou emburrado, não falo com ele, levo a montanha, eu vou marcando meus passos, quando dá 1 milha certinho, eu pego a mochila dele, toma aí essa mochila aí, e saio andando. Posso fazer isso? A maioria das pessoas faziam isso. Mas Jesus me ensina para eu fazer diferente. E olha o que pode acontecer quando você age como Jesus deseja que você haja. Você chegou lá, o soldado pediu para você levar a milha extra. Claro, é o meu prazer levar a sua mochila. E você está lá levando a mochila do rapaz. E aí, como foi seu dia, soldado? Queria lhe agradecer pelas estradas que o Império Romano tem construído para a nossa cidade. Vocês têm feito vias magníficas. Queria agradecer pela segurança que vocês têm trazido também para todo Israel. O exército de vocês tem nos protegido de outros povos e de outros invasores. Soldado, eu sei que você deve ter tido um dia difícil, né? Como é que está a sua vida? Já deu 1 milha, rapaz, pode me dar minha mochila? Não tem problema, eu levo para você mais uma. O quê? Você leva para mim mais uma? O que você faz com o coração desse soldado? Você amolece ele com seu ato de bondade. Você amolece ele fazendo algo que ele não esperava que você fizesse. Sabe o que acontece? Ele vai começar a abrir o coração dele para você. E ali você vai ter a condição, a oportunidade de poder compartilhar algo do reino de Deus com aquele homem. E era isso que Jesus estava ensinando. E é tão interessante a palavra de Deus que você vê alguns capítulos da Bíblia, alguns livros depois, que o livro de Atos, você vê um homem chamado Cornélios, o centurião, que foi um soldado romano, que ele era um homem de oração, um homem que dava esmolas, e foi o primeiro homem não judeu a ser batizado com o Espírito Santo. E eu não sei, eu tenho comigo, eu acredito que talvez alguém que estava lá ouvindo o sermão da montanha, esse Cornélio chegou, durão, um soldado romano carrancudo: ei cara, leva aí minha mochila. E esse garoto levou a mochila. Com essa atitude que eu acabei de descrever, esse homem abriu seu coração e depois se tornou um grande homem de Deus por causa dessa atitude. Então, atitudes como milha extra transforma as pessoas que estão recebendo, mas ela também transforma você, porque quando você está indo a milha extra, você está indo além do natural, você está fazendo o que Isaías disse. O livro de Isaías diz: alarga a sua tenda.
Ou seja, aumente o seu território. Então, quando você vai à milha extra, você está se alargando, você está aumentando a sua influência, você está aumentando o seu território. E algo fantástico acontece em você, porque você está indo além da sua zona de conforto, você está indo além daquilo que podia ser prazeroso para você, e você está fazendo a diferença na vida de outra pessoa, amém? Então é um princípio poderoso, que se não fosse poderoso, Jesus não perderia tempo nos ensinando. Tem uma frase de uma mulher chamada Maya Angelou. Ela foi uma ativista dos direitos civis norte-americana, e ela disse assim: se você não gosta de algo, mude. Se você não puder mudar, mude sua atitude. Então, os judeus não podiam mudar essa lei que o soldado romano podia fazer ele levar por uma milha, mas ele podia mudar o que acontecia dentro dele. Ele podia mudar a sua atitude. Olha o que diz Provérbios 15:15. Se você puder abrir lá rapidinho, Provérbios 15:15. Vamos lá que eu tenho que correr. Todos os dias do oprimido são, mas o coração bem disposto está sempre em festa. Então, se o seu coração estiver disposto, você estará em festa. Agora, os dias do oprimido, aquele que se sente oprimido, poxa, que droga, vou ter que ir a milha extra, vou ter que ir essa milha, infeliz. O murmurador é sempre infeliz, mas um coração disposto está sempre em festa. Amém? Então, outra frase de Maya Angelou, ela disse assim: eu aprendi que as pessoas se esquecem do que você disse, se esquecem do que você fez, mas jamais se esquecem de como você fez elas se sentirem. Jamais se esquecem de como você fez elas se sentirem. A milha extra faz as pessoas se sentirem amadas, faz as pessoas se sentirem importantes, faz as pessoas se sentirem que elas são bem-vindas, mesmo que elas não sejam bacanas. Quando você vai à milha extra, você transforma o coração delas, amém? Terceiro ponto, Deus recompensa a milha extra. Deus recompensa a milha extra. Vamos entrar em algumas histórias aqui agora, e você vai ver como Deus recompensa quem anda a milha extra. Na Bíblia tem um casal muito famoso, no livro de Gênesis. Se você quiser, nós não vamos ler a história toda, mas em Gênesis capítulo 18, do versículo 1 ao 10, fala a história desse casal chamado Abraão e Sara. Abraão estava sentado na frente da sua tenda, e era a hora mais quente do dia, talvez meio-dia, 1h da tarde, hora quente do dia. Ele morava numa região de deserto, numa região quente, então era uma hora muito quente. E ele avistou, a certa distância, 3 homens, 3 viajantes, 3 visitantes, 3 pessoas que estavam passando perto de sua residência. E a Bíblia fala que ele, de prontidão, foi em direção a essas pessoas, correu até essas pessoas e imediatamente se prostrou diante delas e disse: posso servir vocês? Posso ajudar vocês? Vocês devem estar cansados. Vocês não querem sentar debaixo dessa árvore, debaixo da sombra? Posso preparar uma refeição para vocês, trazer água para vocês? De livre e espontânea vontade, Abraão se dispôs em ser hospitaleiro. A palavra hospitalidade significa amor ao estranho. Ele não tinha a menor ideia de quem eram esses 3 viajantes. E o interessante é que Abraão ofereceu para eles água. Hoje você pensa assim, vamos entrar na cultura, na época, como que era? Hoje você pensa, água, fácil, vou ali na cozinha, tenho o meu filtro purificador de água, que é água geladinha da Electrolux, aperta o botãozinho, a água sai geladinha, você vai lá e leva. Super fácil, você dá água para o homem da Sabesp, para o cara que tá lendo o relógio de luz, não é? Agora, naquela época, eles tinham que ir até o poço, puxar a água do poço e servir e levar até a pessoa. A gente não sabe qual era a distância da tenda até o poço. Então, Abraão fez isso, foi até o poço, pegou a água. Pediu para a esposa dele, Sara: Sara, pega a melhor farinha e vamos fazer um pão delicioso para eles. Quem aqui já fez pão sabe que pão dá trabalho, certo? Vai lá, amassa, né? Abre a massa, enfim. Então, ela fez um pão.
Aí ele falou, não só pão, vamos servir eles também com uma carne da hora. Eles não são vegetarianos, então pegaram lá um novilho, mate o melhor novilho, pega esse novilho e vamos fazer, prepare. Então eles preparou o melhor novilho e levou essa refeição para eles. Então eles estavam debaixo da árvore, Abraão levou essa refeição para eles, e o interessante é que Abraão falou, come aí e fica de boa. Não, Abraão ficou como se fosse um garçom. A Bíblia fala que ele ficou esperando eles. Esperando significa, como se fosse o garçom. Ele espera você o quê? Levantar a mão, fazer um pedido. Ele espera ver teu copo vazio para poder encher. E Abraão ficou ali servindo esses 3 homens. Sendo que Abraão não tinha ideia quem eram esses 3 caras. Um deles era Deus. E talvez os outros 2 eram 2 anjos. E o mais fascinante disso é que Deus viu a milha extra que o Abraão foi em servi-lo, e Deus decidiu abençoá-lo no cerne do seu desejo. Porque o desejo de Abraão e de Sara era de ter filhos. Eles já estavam de idade avançada e não podiam ter filhos. Mas porque eles foram a milha extra, Deus decidiu, eu vou agora abençoar vocês no cerne do seu desejo. E aí Deus virou para Sara e disse, na próxima primavera eu voltarei a você e você será mãe. Aleluia? Deus recompensa milha extra. Outra pessoa é uma mulher chamada Rebeca. Também parte da família de Abraão e Sara. Abraão e Sara teve esse bebê milagre que chamava Isaac. Isaac cresceu, Sara morreu. E Abraão viu que era a hora de Isaac se casar. E ele pegou o seu servo e disse, vai até a terra dos meus pais, dos meus parentes, e procure para o meu filho uma esposa. Ele fez um juramento e foi. Quando ele chegou lá, você vai poder abrir a Bíblia, porque essa história é fascinante, está lá em Gênesis 24, capítulo 24, versículo 12. Gênesis 24. Então o servo de Abraão chegou lá na cidade, e ele parou perto de um poço onde as mulheres saíam para pegar água. Então ele parou lá, no versículo 12, e ele fez uma oração. Ele disse assim, Senhor Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui do lado dessa fonte e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline seu cântaro e dê-me de beber, e ela responder, bebe, e também darei água aos seus camelos. Esse homem viajava com 10 camelos e cada camelo bebe água pra caramba. Seja essa a que escolheste para o seu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor. Olha o teste da milha extra. Ela não só tinha que dar água para ele, mas também tinha que dar água para os 10 camelos que ele estava viajando. Aí olha o que aconteceu. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca e mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse, por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor. Pronta para servir, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Versículo 19, depois que lhe deu de beber, disse, tirarei água também para seus camelos até saciá-los. Assim ela esvaziou depressa o seu cântaro no bebedouro, correu de volta para o poço para tirar mais água e para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente. Eu imagino que Deus faz a mesma coisa. Sem dizer nada, ele observa atentamente, para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas. Faz a conta. Quanto está a grama do ouro? 120 gramas, 2 pulseiras cada, e depois um pendente de 6 gramas. Nossa, só aí já estava bom, mas tem mais. Se fosse só essa recompensa, já estava legal pra caramba. Mas tem mais.
Ele falou: certamente você é a mulher para o filho do meu Senhor. Eu vou te levar e você vai se tornar a senhora de toda uma nação. E ela casou com Isaac e se tornou mãe de Israel, mãe de Jacó, que tornou 12 tribos de Israel. E até hoje nós falamos dela. Deus recompensa milha extra. Mas você só consegue dar a milha extra se você for uma pessoa grata. Um homem na Bíblia chamado Zaqueu teve um encontro com Jesus. Ele era coletor de impostos, um político corrupto, digamos assim, nos dias de hoje. E Jesus teve um encontro com ele e falou assim: ei cara, desce dessa árvore aí, quero jantar na sua casa. Levou Jesus, Zaqueu levou Jesus até a casa dele, e nesse bate-papo com Jesus, Zaqueu foi transformado, e Zaqueu disse: olha Jesus, eu vou pegar toda a minha fortuna, todo o meu dinheiro, metade vou dar para os pobres, e tudo que eu roubei ilicitamente, eu vou devolver 4 vezes mais. Ele foi a milha extra em reparar os danos que ele fez, por causa da gratidão, da salvação que entrou na vida dele e na família dele. Então, uma pessoa com coração grato consegue com mais facilidade ir à milha extra. Salomão foi um cara que tinha acabado de ser, nessa história, ele é filho do rei Davi, um dos reis mais importantes de Israel. E Salomão, filho de Davi, assumiu o trono, e era de costume que todo rei, que quando ele fosse coroado, ele tinha que pegar um animal, um boi, e sacrificá-lo ao Senhor quando fosse tomar posse. E Salomão chegou, como era de costume, sendo que ao invés de oferecer um boi, a Bíblia fala que ele ofereceu 1000. Precisava? O costume era quantos? Eu fico imaginando seus conselheiros: Salomão, você acaba de assumir, você está doido, cara. A lei é só um só está ótimo, está de bom tamanho. Salomão, eu sou extravagante porque eu aprendi isso com meu pai. Eu vou a milha extra na minha generosidade. Olha o resultado da generosidade desse homem. Ele ofereceu os 1000 bois em sacrifício ao Senhor, e naquela mesma noite, a Bíblia fala que Deus, você pode ler essa história no livro de Reis, 1 Reis capítulo 3, a Bíblia fala que o Senhor visitou Salomão no sonho à noite, e disse: Salomão, peça-me o que quiseres, e eu lhe darei. Deus recompensa a milha extra. Deus recompensa generosidade extravagante. Deus recompensa aqueles que vão à milha extra, porque é um princípio do reino de Deus, amém? Resultado aparece. Aí tem gente que fala assim: não, olha pastor, meu negócio é trabalhar, fazer para Deus, e eu não espero nada em retorno. Eu não preciso, não, eu faço por amor, eu não quero nada em retorno, não preciso receber nada, eu faço só por fazer. Aí eu te pergunto, será que quando Deus, que foi o maior autor da milha extra, sacrificando o seu único filho na época, que hoje ele tem muitos filhos, né? Dando o seu único filho, Jesus Cristo, seu primogênito ali, para morrer na cruz por nós, você acha que ele deu o filho dele sem esperar nada em troca? Ele com certeza esperava que da morte daquele único filho que ele tinha na casa, pudesse gerar muitos outros filhos, que é o que ele tem hoje, amém? Então, quando você também oferecer a sua milha extra ao Senhor, você pode aguardar que ele também vai te abençoar com algo em troca, amém? Quarto e último ponto: milha extra salva vidas. Eu vou te contar uma história de novo do nosso pastor, que é o pastor da igreja C3 de San Diego. Ele foi pastor de uma igreja na Nova Zelândia, uma época, e o pastor de jovens da igreja dele
chegou para ele e falou: olha, pastor, é o seguinte, eu recebi um telefonema de um jovem que queria conhecer a nossa igreja. Sendo que eu perguntei onde ele morava, se ele tinha condição, como vir para a igreja, e ele é um jovem de 14 anos, ele não tem carteira de motorista, não tem carro, e ele queria muito conhecer a nossa igreja, sendo que quando ele falou onde ele morava, é naquele bairro afastado que já é zona rural, não tem ônibus, não tem nada, é 45 minutos da igreja. Pastor, eu comecei a fazer a conta na minha cabeça. Para a gente buscar esse menino é 45 minutos para ir, 45 minutos para voltar, ele vai assistir o culto, depois é 45 minutos para levar ele até a casa dele, e depois mais 45 minutos para voltar. Pastor, são 3 horas. São 3 horas toda semana para buscar esse garoto. Eu não sei o que eu faço. Aí o pastor encorajou ele: por que você não vai lá e fala com Deus e vê o que ele fala para você? Aí ele falou: tá bom, vou fazer isso. Aí o líder de jovens foi lá e foi buscar Deus. Não deu 15 minutos, ele voltou: pastor, Deus já falou comigo. Ah, é? O que ele falou para você fazer? Ele falou para eu deixar as 99 e ir atrás da uma. Eu vou dirigir até a casa dele e vou buscá-lo. O pastor falou: poxa, que legal sua atitude, vai com Deus. Em nenhum momento esse pastor falou assim: olha, pastor, eu vou, mas com uma condição: vocês vão ter que pagar minha gasolina. Pastor, eu vou, mas com uma condição: eu quero ser pago por esse momento que eu vou estar indo até lá e voltar. Em nenhum momento ele falou isso, ele simplesmente disse: eu vou atrás dessa uma. E ele foi lá, buscou esse jovem, trouxe esse jovem. No primeiro culto que esse jovem esteve na igreja, chegou a hora do momento que o pastor convidou as pessoas para conhecer Jesus. Ele foi o primeiro a levantar a mão, veio até o altar, confessou Jesus como Senhor e Salvador. No próxima semana, o pastor de jovens foi até lá, pegou ele, trouxe ele de volta, ele fez o curso, se batizou também, ele fez o equivalente a crescer da igreja. O jovem se batizou e estava firme com Jesus. Esse jovem, eles descobriram depois que ele era um excelente jogador de rugby. E ele já estava na seleção sub-16 da Nova Zelândia para jogar rugby. E o centro de treinamento, ele pegava lá uma condução e depois ele tinha que andar um pedaço a pé, ou um pedaço a pé antes de chegar até onde tinha condução, não lembro direito. Nesse momento de caminhar a pé, ele foi atravessar uma avenida larga na faixa de pedestre. E acontece que, eu não sei se você já foi para os Estados Unidos ou foi para algum outro país mais educado que o nosso, você põe o pé na faixa, todo mundo para. Os carros param para você atravessar. Igual a faixa viva aqui da praia. Então o jovem, confiando nesse princípio, ele simplesmente estava distraído, ouvindo lá alguma coisa no seu Walkman, ele foi lá, pisou e foi andando, sendo que um carro veio e não parou e o atropelou. Ele foi atropelado, teve que ser levado pela ambulância para o hospital. Ele chegou no hospital em estado muito grave e em 4 dias ele faleceu. No funeral, o pastor da igreja, que é o nosso pastor Jorgen, disse para o pastor de jovens: o que será que teria acontecido com esse jovem se você não tivesse ido a milha extra por ele? Você estava lá quando ele aceitou Jesus, você estava lá quando ele se batizou, você estava lá quando ele ganhou a primeira Bíblia dele, você estava lá. Você em nenhum momento disse: esse problema não é meu. Em nenhum momento você me pediu para pagar sua gasolina. Em nenhum momento você quis ganhar hora extra para poder ir até lá buscar esse menino. Você foi a milha extra e ponto. Nós não temos a menor ideia do que a sua milha extra é capaz de fazer. Você não tem, eu não tenho. Deus pega esse princípio da milha extra, essa ação do nosso coração, e transforma em algo grandioso para a vida de alguém, amém? E eu tenho certeza que esse pastor de jovens vai ser recebido por esse jovem lá no céu com muita festa e alegria. Nossa milha extra faz a diferença, amém? Queria chamar a banda aqui rapidinho.
você vai ver o quanto você vai impactar o seu casamento, a sua família e o seu trabalho praticando a milha extra. Recapitulando, não tem trânsito na milha extra, nem todo mundo está disposto a pagar o preço. A milha extra transforma tanto você que está exercendo a ação, como quem está recebendo. Deus recompensa a sua milha extra, e a sua milha extra salva vidas. Feche seus olhos um instante. Talvez eu fique imaginando o que você poderia fazer de milha extra no seu casamento, além do esperado para surpreender seu cônjuge. O que talvez você podia ir de milha extra para os seus filhos ou para os seus pais. O que você podia ir de milha extra para Deus, com sua generosidade, com seus dons, com seus talentos, com seu tempo. Milha extra é ser interrompido por Deus pelas necessidades dos outros. Milha extra é ser interrompido por Deus pelas necessidades dos outros. Jesus não ensinou isso porque Ele quer tirar seu tempo, te fazer de bobo, mas Ele quer que você alargue suas tendas. Ele quer aumentar o seu território, aumentar a sua influência. Ele quer quebrar o comportamento egoísta que nos acompanha com a nossa humanidade. Todos nós temos um Sméagol dentro de nós. Lembra do Sméagol, aquele personagem do Senhor dos Anéis? É o personagem mais medíocre e miserável de todos os filmes que eu acho que eu já vi. Tudo girava em torno do anel dele. My precious. My precious. Precioso. Esse mestre Hobbit é mau, vou arrancar os olhos dele. Não, mestre é bom. My precious. Meu. Mate o Sméagol dentro de você, amém? O que tem te impedido de ir à milha extra? É o egoísmo? É a preguiça? É a zona de conforto que você gosta tanto? São suas prioridades? Hoje eu quero te fazer um convite para deixar essas coisas no altar de Deus. Aí na sua cadeira mesmo, em uma oração, você pode entregar aquilo que está atrapalhando você de ir à milha extra, porque Jesus não ensinou esse princípio à toa. Ele não investiu o seu tempo para compartilhar no Sermão da Montanha algo que não fosse ter tanto impacto assim. É extremamente relevante, é extremamente importante que todos os filhos de Deus pratiquem a milha extra, sejam cristãos milha extra.
querido Deus, nessa noite, eu entrego minha vida a Ti. Obrigado pelo que Tu fez na cruz do Calvário. Escreve o meu nome no livro da vida, e que eu possa te chamar de Pai e te ouvir, me chamando de filho. Me ajuda a andar contigo enquanto eu viver. Em nome de Jesus. Amém. Levanta suas mãos para o céu. Pai, agora eu orando por vocês, tá? Só recebe. Pai querido, eu te peço agora que a Tua graça, que o Teu Espírito, que a Sua face possa resplandecer sobre cada um de nós aqui, Senhor Deus. Nós possamos levar a Tua presença para onde formos. Que possamos ter uma semana, Pai, cheia de surpresas Tuas, para a honra e glória do Teu nome, que não venhamos desperdiçar nenhuma oportunidade de ir à milha extra. Que o Teu Espírito possa nos mostrar, olha aí a oportunidade, vai que é Tua. Que nós possamos receber de Ti a Tua recompensa, Pai, em nome de Jesus. Que a Tua graça nos acompanhe, que a Tua benevolência, Pai, e a Tua misericórdia seja conosco todos os nossos dias. Amém. Deus abençoe vocês. Tenha uma semana incrível. Menino nasceu como um filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim, debaixo de